Eu quero aqui agora, para trazer aqui para vocês a palavra no texto de Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 8. E o texto diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens sem defeito físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Pensando nesse texto e vivendo hoje, aqui Daniel, imagina, um cara bonito, um menino novo, gente boa, inteligente. Imagina ele sendo tirado do meio do seu povo para ir servir num lugar que talvez ele não queria servir, para ser um eunuco. Você sabe o que é eunuco? Ele foi castrado, seria castrado. Olha só, como que isso mexeria na vida dele? Uma amargura, até então, uma esperança que poderia se tornar uma amargura na vida dele. Assim são os nossos planos. Nós estamos pensando exatamente sobre isso, querido irmão, querida irmã. Para ser diferente, quando as coisas dão erradas para cada um de nós. Aqui, Daniel viveu esse dilema. E você também vive quando os seus planos falham, quando os meus planos falham, a gente fica com muita raiva. Afinal de contas, a gente quer que tudo caminhe perfeitamente. Mas a gente sabe também, paralelamente a isso, que nem tudo é como a gente quer. Não é verdade? Aqui, Daniel, no meio dessa amargura, no meio ali de um momento tenso, ele tomou uma posição. Ele, nessa decisão, ele pensou assim, olha, se eu estou disposto a ser diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Eu não posso continuar semeando as mesmas coisas e colhendo as mesmas coisas, sendo que eu quero algo diferente. Aqui no texto, quando ele diz no verso 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Olha só, Daniel conhecia muito bem o outro lado. Ele conhecia o que era a Babilônia. A Babilônia era esse lugar imoral, era esse lugar que trazia ali danos aos conceitos que um verdadeiro cristão tem e deve zelar por eles. A Babilônia aqui era um lugar onde era hostil ao povo de Deus. E nós pensamos aqui de uma maneira muito especial, querido companheiro. Se nós hoje, no meio dessa Babilônia que nos cerca, cada dia a gente tem uma notícia pior do que a outra, notícias que vão contra a família, notícias que vão tentando ali nos formatar a um padrão que não é o nosso, tentam nos roubar a natureza que há em nós do próprio Deus, de cristãos verdadeiros, de quem foi feito a imagem e a semelhança de Deus, e nós vamos aceitar passivamente? Não. Se alguma coisa que você queira que aconteça diferente na sua vida, parte primeiro da sua postura. Você precisa se posicionar como crente. Você precisa se posicionar como crente ali na sua rede social. Não é só postar versículos bíblicos, mas depois xingar o irmão,
ficar murmurando o tempo todo, você vai ficar colocando fotos imorais, você vai ficar colocando piadinhas que não tem graça nenhuma, você vai ficar colocando piadinhas onde tem um palavrão ali, encurtido ali. Você não pode fazer isso. A nossa postura tem que ser de crente fora das redes sociais, a mesma que nós temos nas redes sociais. Aí sim, nós seremos diferentes por uma postura, por algo novo. Nós não vamos compartilhar fotos, imagens, posts que são mentira. Nós homens, nós não vamos curtir fotos das mulheres que são as nossas amigas, ou até conhecidas, ou até desconhecidas também, modelos da mídia, só porque estão de biquíni. Isso depõe contra a instituição família. Isso talvez ali por aquele momento você imaginou que a sua esposa não fosse ver. Talvez ela não viu, mas tem alguém que está de olho em você. Aqui, Daniel, ele pensou exatamente nisso, porque o segundo passo que ele deu dentro ali daquele reino foi fazer discípulos. Daniel, ele contagiou ali outras pessoas com o seu próprio testemunho. Ele chegou para o chefe dos cozinheiros e falou com ele assim, olha, me dá só verdura e água. O cara falou, que isso, cara, não posso fazer isso não, vai sobrar para mim, se você tiver magrelo, vai sobrar para mim. Ele falou assim, não, confie em mim. Ele ganhou a confiança do chefe ali dos cozinheiros. E se ele ganhou a confiança, ficaria fácil para ele poder falar do seu Deus para esses caras. Nós queremos inverter esse processo, nós queremos falar para as pessoas de Deus, mas sem contar o nosso testemunho. O que faz uma pessoa vir para estar cultuando a Deus é um testemunho de um crente. Mas o que faz uma pessoa sair da presença de Deus, se afastar dos caminhos de Deus, também é o testemunho de uma pessoa. Por isso que nós temos que nos programar para fazer esses discípulos. Nós precisamos conquistar aqueles que estão perto da gente. Ontem eu dava algumas instruções para o meu filho, falando a respeito de um professor que assim, o professor já tem várias reclamações na diretoria do colégio. Todo mundo fala mal do professor. Eu disse, João Pedro, você precisa fazer diferente. Você vai chegar a esse professor e você vai cumprimentá-lo. Procure saber se ele é crente, dê a paz do Senhor para ele. Chega para ele, olha professor, Deus te abençoe, bom dia. Seja alegre, seja cortês com o professor. Eu estou falando isso sobre bajulação? Não, para ser diferente de todos os outros meninos, que na hora que o professor chega já começa a virar a cara, fazer bico. Então, são esses conceitos que nós, trazendo para a nossa própria vida, nós vamos alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque, como eu sempre aprendi, e eu passo isso adiante, nós vamos alcançar aquelas pessoas que estão próximas da gente, aquelas pessoas que a gente pode tocar. Porque se não for assim, como que eu vou querer ganhar um nepalês? Nunca fui lá. Entende isso? Então você que está em casa, pense, tome a postura de ser diferente, decida ser diferente, pense que você é observado, você está num grande Big Brother, meu irmão. Hoje tudo o que acontece aí, nós temos um smartphone à mão, aconteceu um negócio, pá, a gente vai, tira uma foto, a gente filma. Mais do que um smartphone, as pessoas estão com os corações voltados para você, para saber o que você tem de diferente, o que seu casamento, sua casa tem de diferente. Por isso, aqui, ele fez a diferença. No verso 17 desse mesmo capítulo, diz assim, ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E a Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. Ou seja, no final do capítulo, se você for ler aí e acompanhar, eu te sugiro essa leitura aí para essa segunda-feira, o próprio rei Nabucodonosor disse, olha, certamente o seu Deus é que é Deus. Eles estavam na fornalha, no capítulo 3 foi detectado isso, você vai ver, eles foram jogados lá e no momento de tensão, a presença do próprio Deus ali com eles na fornalha, coisa maravilhosa. É um texto que a gente já conhece, lê, relê, mas é essa diferença que aí sim o Evangelho tem que promover na nossa sociedade.
Não é pensar que nós temos que nos amoldar a esse ponto. Não é porque o seu vizinho para na vaga proibida, no estacionamento proibido, que você vai parar. Não é porque ele deixa de fazer algumas coisas que você vai deixar. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, ainda que todos estejam fazendo. Desse conceito para frente, aí sim, nós vamos poder impactar uma nação. Havia um decreto onde todos tinham que se prostrar diante da estátua que Nabucodonosor mandou construir. Daniel falou assim, aqui não, violão, eu adoro um Deus. E por causa da sua postura firme, ele foi jogado na fornalha, ele passou aperto, mas ali, então, a nação mudou, porque o rei revogou essa ordem, falou, nós vamos adorar o seu Deus. É esse tipo de influência que hoje nós precisamos de ter. Então, que você olhe para o espelho agora, começando essa segunda-feira, começando essa semana aí, tão abençoada, com uma perspectiva grande, de grandes coisas que Deus fará por você. Olhe e seja diferente. Decida tomar uma postura como nunca antes. Não se amolde a que as pessoas dizem sobre um relativismo. Você é especial para Deus e Ele quer fazer diferença na sua vida também. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.